Olá, pessoal. Meu nome é Denise, a convite da equipe Treinamento e Desenvolvimento. Estou falando um pouquinho aqui sobre noções de direito administrativo, tá? Essa é a primeira parte. Nós vamos falar um pouquinho de alguns conceitos e trazer aí breves considerações sobre vários temas. Bom, a começar, a gente vai falar sobre o conceito de direito administrativo. Esse conceito aqui é da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, e o direito administrativo nada mais é do que o ramo do direito público voltado à regulamentação das atividades administrativas, né, das atividades exercidas pela administração pública, seja direta ou indireta. Né? Então, é muito importante a gente ter em mente esses conceitos, porque faz parte do nosso trabalho, das atividades que a gente exerce no Centro Paula Souza. Falemos também um pouquinho do conceito de administração pública, né? Que é a gestão dos interesses públicos, né? O conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da sociedade. Então, a administração pública é isso, é atender a sociedade, é prestar serviços públicos, serviços de qualidade, serviços que supram, né, as necessidades da sociedade. Então, é muito importante a gente conhecer mais sobre isso. Aqui são breves considerações, mas é interessante buscarmos mais sobre esse conhecimento. E considerando a administração pública, nós sabemos que ela é dividida em administração direta e administração indireta. A administração direta são os estados, a União, o Distrito Federal e os municípios. E a indireta, as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Bom, e aqui a gente vai falar um pouquinho da autarquia. Né? A autarquia, sendo a administração direta, tem as mesmas prerrogativas e sujeições da administração direta. Né? Tem o poder de autoadministração nos limites estabelecidos pela lei. Aqui, gente, a autarquia, ela vai atuar também para o bem da sociedade, né? Ela é como se descentralizasse um serviço e o Estado falasse assim: olha, aí eu vou criar este órgão para ele atender a sociedade nesse específico tema. Então, a autarquia é isso, ela precisa ser criada por lei, ela tem personalidade jurídica pública, por quê? Porque ela vai receber verba, ela se mantém por verba pública, ela tem uma capacidade de autoadministração, então ela vai gerir o seu patrimônio, gerir as suas verbas e é especialização dos fins ou atividade. Então ela é voltada, ela é criada para um determinado fim, né? Nesse, então a autarquia de regime especial, ela tem mais privilégios do que uma autarquia comum, né? Ela tem capacidade para gerir aí suas verbas, ela tem privilégios específicos, então ela tem mais autonomia do que uma autarquia. Bom, aí, falando de autarquias de regime especial, é lógico que a gente tem que falar de Centro Paula Souza, né? Criado pelo Decreto-Lei de 1969, ele foi transformado em autarquia de regime especial, associada à Unesp, pela Lei 952 de 76. Essa lei foi que deu origem, né, à Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. Então, hoje, nós temos um regimento foi aprovado pelo Decreto 58.385 de 2012 e somos uma autarquia de regime especial. Então, para tanto, a gente tem algumas regalias. A gente tem autonomia administrativa, financeira, didática, disciplinar. Temos privilégios, isenções fiscais no que tange aos nossos bens, rendas, serviços conferidos à Fazenda Estadual. Nós temos a delegação de competências e autonomia didática. O que, que é isso? O Centro Paula Souza ele tem autonomia para registrar seus diplomas, para registrar os certificados que emitem, né, considerando o sistema educacional na educação básica, profissional técnica, nível médio. Então, hoje, nós temos essa autonomia advinda de lei, tá? Por sermos uma autarquia de regime especial. Bom, e vamos falar também agora um pouquinho sobre princípios. Né? Princípios são valores que alicerçam, que dão a diretriz sobre determinadas condutas, né? Que dão validade às condutas. Os princípios, eles são muito importantes, porque eles que norteiam as leis. Né? Então, a gente, desde de pequeno, digamos assim, a gente já tem princípios de vida. Né? Não vamos roubar, não vamos matar. Então, são princípios, são valores.
e da mesma forma segue princípios da administração pública, né? E todos nós, como agentes públicos, temos que seguir esse princípio, inclusive não só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal. Então é importante a gente falar aqui dos princípios explícitos, que são aqueles da Constituição Federal, né, que é a legalidade, que se refere à lei, impessoalidade, a imparcialidade, né, tratar os outros de igual forma, que está muito relacionado à isonomia, sem prejudicar ninguém, sem beneficiar ninguém. Então, isso é imparcialidade. A publicidade, que é transparência, a moralidade pública, que é o honesto, a probidade administrativa, e a eficiência, produtividade, fazer o menos com mais. Aqui eu estou sendo breve, porque nós já tínhamos falado dele no treinamento sobre normatização, então eu trouxe porque eles são muito importantes para a gente. Então é para reforçar aquilo que nós já falamos. E aí nós vamos falar de outros princípios. Bom, e aqui são os princípios implícitos, aqueles que não estão escritos, mas eles trazem a ideia, eles trazem ali exigências que demonstram que eles existem, que eles estão ali, que eles precisam ser respeitados. Por exemplo, a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, a administração tem que ver o interesse público. Ela não pode, em detrimento de uma coletividade, beneficiar um particular. Então, isso é muito importante quando se trata de administração pública, quando se trata de prestar serviços à sociedade. Então, vou prestar esse serviço da sociedade pensando no todo, no coletivo. Então, a supremacia do interesse público é muito importante. Da mesma forma, a razoabilidade, né? As decisões têm que ser tomadas com o um mínimo de razoabilidade, né? Tem que ser ponderadas as situações. A razoabilidade vem para falar, olha, será que isso é certo? Vamos pensar aqui, vamos equilibrar com outros princípios o que é razoável nessa circunstância, pensando no interesse público, porque o foco é o interesse público. O contraditório é ampla defesa, que é todos são inocentes até que se prove o contrário, todos têm o direito de se defender, então a administração não pode fazer nada, inclusive com o particular, se não abrir o contraditório e ampla defesa, de modo que ele tenha todos os elementos para se defender, inclusive uma defesa técnica, se for o caso, que é uma defesa de um advogado. Não é? Então, sem esse princípio, pode ter nulidade nos atos. Então, ele é muito importante para a administração. Bom, aqui a gente tem o princípio da indisponibilidade do interesse público, que está atrelado à supremacia do direito público sobre o particular, né? É um princípio muito importante, porque aqui é o zelo pelo interesse público. Então, as minhas justificativas, o que eu fizer, as decisões que forem tomadas, têm que ser pensadas no interesse público. A autoexecutoriedade, que a administração executa seus próprios atos sem prévia apreciação do judiciário. Aqui seria, no caso, vou dar um exemplo, quando um estabelecimento não tem a licença para funcionar e ele abre o estabelecimento. E aí a vigilância vai lá e verifica que ele não tem nem a licença. Então, esse estabelecimento pode ser fechado e não precisa a administração ir lá no judiciário para pedir ali uma ordem judicial para fechar. Não, se ele não cumpriu aqueles requisitos administrativos para funcionar, a administração vai lá e faz o que ela tem que fazer diante daquela desobediência. Então, é a autoexecutoriedade, quer dizer que ela mesma pode executar os seus atos. A presunção de legalidade, né? Aqui é muito interessante também, porque a gente vai falar um pouquinho de fé pública. É lógico, se a administração pensa no interesse público, se ela foi criada para isso, para pensar, para gerir, para fazer o melhor para a sociedade, ela tem que ter fé pública. As decisões dela têm que ter segurança. Então, presume-se que a partir do momento que ela está executando um ato para resguardar a sociedade, obviamente esse ato tem que ser seguro, né? Então, para ter validade, ele precisa ter essa presunção de legalidade, tá? Então, por isso que é tão importante a fé pública para a administração. Bom, e continuando nos princípios, temos a continuidade do serviço público. Então, o serviço público precisa ser contínuo, né? A administração presta ali serviços relacionados à saúde, à segurança, né? À educação. Então, não pode parar. Os serviços devem ser contínuos, precisam ser contínuos para atender a sociedade. A necessidade da sociedade é contínua. Então, nós precisamos manter a sociedade, prestar esse serviço continuadamente, né? Então, aqui a gente dá um exemplo de educação, de saúde. Não pode fechar um hospital,
né? Se é um hospital público, ele tem que estar aberto constantemente. Então, esse princípio é a continuidade do serviço público. Da mesma forma, também a segurança jurídica. A segurança jurídica é que a administração ela tem que tomar decisões também padronizadas sobre o mesmo tema, né? Se ela tem um assunto ali que ela já tomou uma decisão sobre aquilo, as demais decisões que são semelhantes, que estão relacionadas com o mesmo objeto, têm que seguir aquele padrão, aquela razão que ela já justificou, né? Ela não pode mudar as decisões sem um fundamento, não. Então, a segurança jurídica é muito importante. Isso vale aqui para o judiciário, legislativo, executivo, né? Porque nós precisamos ter segurança para exercermos um ato. Então, a segurança jurídica ela é muito importante, ela traz a estabilidade aí nas relações jurídicas. A autotutela é o princípio que dá o poder para a administração para rever seus atos. Então, se a administração ela fez um ato que é ilegal, se porventura, né, ela cometeu uma ilegalidade em algum ato, ela pode ela mesma anular o seu ato, né? Ou por conveniência e oportunidade, revogar um ato que não é conveniente, que não lhe cabe mais. Não, vou revogar esse ato. É lógico, né, que tudo tem que ter a motivação devida, mas ela tem esse poder também. E aí a gente tem também o princípio da motivação, um princípio muito importante. Hoje, todas as nossas atividades precisam, né, de serem motivadas. A fundamentação é muito importante, não só com o elemento jurídico, mas a situação fática, a competência daquele que vai emitir essa decisão. É muito, muito importante a motivação, né? E hoje, nas novas leis, tanto a lei nova de licitação, ela traz isso de uma forma muito forte também, né? Já corroborando todo o pensamento, todo o ordenamento legal que fala de motivação. Então, hoje, nós precisamos motivar todos os nossos atos. E essa motivação tem que se dar antes ou simultaneamente para a validade daquele ato, principalmente do ato discricionário, né? O ato discricionário é aquele que a administração tem uma margem de liberdade, né? Então, eu vou pedir num edital um balanço, tá, ele é discricionário, mas eu tenho que motivar se eu for pedir, certo? Então, é um ato discricionário, mas precisa de uma motivação. E até mesmo um ato vinculado. Então, a lei lá, ela manda, ela fala que eu tenho que cumprir determinada exigência, mas eu tenho que motivar também por que eu estou fazendo aquela exigência. Então, por que eu estou pedindo aquela exigência, né? Então, é muito importante. Hoje, a motivação é algo muito forte para a administração. E aí eu trouxe também a lei de introdução ao direito brasileiro, que ela é muito clara, ela ainda explica que só há motivação quando o agente público indica a situação fática, quer dizer, o que ocorreu, o que aconteceu, a competência, né? E também as normas que serviram de fundamento. Então, a motivação não é algo genérico, não, é algo relacionado ao caso concreto. Então, você vai analisar o caso concreto e trazer a motivação devida vinculada a esse caso. Então, a motivação é muito, muito importante. Temos também o princípio da verdade material, né, que é a busca pela certeza. A administração não tem que estar atrelada só no papel, só em elementos aí processuais, meramente processuais. Não, ela tem que buscar a verdade dos fatos. Ela tem que verificar, oh, isso procede mesmo? Vamos buscar essa verdade. Ela não tem que se contentar com apenas o papel. Então, vamos buscar elementos para definitivamente aí subsidiar uma decisão. Então, isso é muito importante, o princípio da verdade material. Bom, eu trouxe para vocês, né, alguns princípios. É lógico que temos muitos princípios, né? Aqui são só alguns que eu achei importante trazer essa noção para vocês e falar também do equilíbrio. Tá? Todos esses princípios, eles têm o mesmo valor, mas eles devem ser usados em harmonia, em equilíbrio, buscando a melhor decisão ao gestor público, buscando o interesse público, né? Visando lá a indisponibilidade do interesse público. Então, os princípios são muito importantes para nós, eles nos guiam, eles são o nosso fundamento, mas nós precisamos usá-los em equilíbrio, em harmonia. Tá? Então é muito importante. Princípios, gente, é algo que todos têm que saber, é algo que todos têm que aplicar no dia a dia, tá? Não só a teoria é muito bacana, mas nós devemos usá-los no nosso dia a dia,
tá? Princípios são muito importantes para nos guiar em todas as nossas ações dentro da administração e para a vida, inclusive. Eu acho que é muito importante, por isso que eu quis trazer esses princípios aqui. Bom, e aí, essa é a primeira parte, né? Trouxe algumas referências bibliográficas e nós continuaremos no outro vídeo. Agradeço até aqui sua atenção e paciência.